A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos e deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Hebreus, capítulo 10, verso 32 em diante. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Quero pedir perdão das falhas, pensamentos e emoções. Guarda-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Repreende toda a fúria do inimigo, todo engano, toda armadilha e toda cilada. Pai, renova as forças desse meu irmão, dessa minha irmã. Livra-nos, Senhor, de toda procrastinação, tudo aquilo que não te agrada, Pai. Renova, Senhor, liberta. Senhor, venha falar nessa tarde que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Em Hebreus, capítulo 10, verso 32 diz assim, ó: Tragam, porém, para a memória os dias passados, nos quais, depois de terem sido iluminados, suportaste grande combate de aflição. Veja, aqui Paulo estava falando que era para trazer a memória, né, nos tempos passados, quando eles foram já iluminados, isso é, quando eles já aceitaram a Jesus Cristo, quando eles já tinham uma mente de Cristo, o quanto eles já tinham suportado, quantas perseguições, quantas tribulações eles conseguiram ali, né, vencer depois deles terem sido iluminados, isto é, depois deles terem tido aceito Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Então era para eles trazer a memória do cuidado de Deus com a vida deles, depois que eles já tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador. E é o que Deus hoje pede para mim e para você, para que nós venhamos olhar todo o cuidado, todo o livramento que Deus deu para nós, né? Toda a provisão que Ele já deu para nós, desde que nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Talvez você possa estar no dia de hoje passando por um processo, por uma escassez, por algo, e você está aí em dúvida. Então Deus está pedindo para nós trazermos à memória todo o tempo passado em que Deus já nos deu vitória, em que Ele já nos, né, ali abençoou, que Ele foi a provisão, que Ele foi a cura. Então que é para nós trazermos à memória a grandeza desse Deus. E olha só, em parte por vitupérios e tribulações fostes feitos espetáculos, e em parte fostes companheiros dos que assim foram tratados. Então, ele está dizendo ali, ó, que muitas das vezes, né, eles foram expostos ali na sua fraqueza, nas suas perseguições, né, eles foram expostos com desdém de muitos que não criam em Cristo, e em parte os seus companheiros também, isto é, eles também, né, passaram por isso, e eles ali ajudaram, foram companheiros dos recém-convertidos, como os judeus que tinham acabado de se converter a Jesus Cristo. E eles também estavam em perseguições. Então, eles passaram por tribulações, porque eram perseguidos por servir Jesus. E não é ao contrário de hoje, né? Nós sabemos que no reino espiritual há uma guerra, e aquele que serve a Jesus, ele é perseguido a todo momento. Então, não é diferente para o povo de Deus, que acaba ali sofrendo perseguições. Não é diferente de hoje. Por mais que nós sabemos que existe tantos cristãos na face da terra, ainda a perseguição existe. Por quê? Porque é uma guerra espiritual. Porque também vós compadeceste das minhas prisões, e o roubo dos vossos bens permitistes com alegria, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então, Paulo estava dizendo quando ele foi preso, né, lá em Atos 28 e 16 fala a respeito, eles se compadeceram, né, e ali muitos deles sofreram grandes percas, né, muitos judeus sofreram grandes percas econômicas por ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você possa estar olhando percas na tua vida, mas saiba que, ó, Deus, ele tem muito mais para nós. Olha o que ele diz: sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então, toda perca, né, de algo terreno, ela é inferior àquilo que Deus tem para nós lá no céu, né? Aquele tesouro celestial, que é a salvação eterna. Então, nada se compara com o que Deus tem reservado para cada um de nós. Ó, não rejeiteis, pois, a vossa confiança em quem tem, que tem grande e avultado galardão. Então, quer dizer, não rejeiteis, né,
a vossa confiança, isto é, não rejeite a fé em Cristo, né? Não rejeiteis a vossa confiança, continue a confiar em Deus, apesar da tribulação, apesar do momento em que talvez você possa estar. Não deixe de crer e confiar nas promessas de Jesus, aleluia, que tem grande avultado galardão. Então a recompensa é eterna. Isto é, Deus tem uma recompensa, né, para todo aquele que serve Ele, mesmo em meio às tribulações. Isso é, Deus todo momento traz para nós cristãos que nós devemos permanecer fiel no tempo em que nós estamos sendo perseguidos, em que nós estamos em escassez, em que nós estamos na prova, porque essa é a maneira, né, de Deus saber quem nós somos verdadeiramente, ó. Porque a paciência lhe é necessária para que, fazendo a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, a paciência, a perseverança, ela é necessária. Nós temos que perseverar na fé, né? Uma fé apropriada que nos traz a esperança para que, fazendo a vontade de Deus, nós temos que perseverar em fazer a vontade de Deus, né? Para que possais alcançar a promessa. Então, nós temos que ficar firme na vontade de Deus, né? Aleluia. Nós não temos que ficar preocupado, né, com o que está acontecendo, mas nós temos que permanecer segundo a vontade de Deus, né? Então, certamente nós vamos fazer parte, usufruir dessas promessas de Deus para a nossa vida, porque ainda um pouquinho, né? Ainda um pouquinho, o que há de vir virá e não tardará. Então, aqui está se referindo, né, ao arrebatamento da igreja de Cristo, está se referindo ao povo de Deus. Então, tempo, dia, hora, nós não sabemos, mas Deus, ele diz que mais um pouquinho, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Não só eternamente, mas Deus, ele tem sido a provisão. Então, traga a memória tudo que você já passou depois de Cristo. Talvez você já passou coisas até piores, né? Situações até piores, e Deus, ele esteve com você, ele te trouxe a vitória. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então creia, se você ama a Deus, se você crê em Jesus Cristo, se você permanece nessa fé, creia que Deus, ele está preparando a tua vitória. Louve a Deus, coloque louvores ao teu Deus Altíssimo, não retroceda, persevera na tua esperança, na tua fé em Jesus. E verso 38 diz: e agora o justo viverá da fé. Isso é a nossa fé em Cristo Jesus. Nós vamos viver pela fé. Mas se ele voltar atrás, né? Então aqui está declarando que tem um porquê de Deus nos dar a vitória. Porque nós cremos naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Na conquista de Jesus, né? Por nós naquela cruz. Mas tem um porém, mas se voltar atrás, não agradará a minha alma. Então, nós temos que entender que Deus, ele não se agrada quando nós retrocedemos. Ele não se agrada quando nós voltamos na nossa fé. Nós temos que permanecer na nossa fé em Jesus Cristo. Nós temos que trazer à memória todos os dias tudo que Jesus já fez por nós. Depois que nós fomos iluminados, que nós fomos ali, né, alcançados pela graça, pela sabedoria de Deus derramado naquela cruz, né, que deixou para nós o Espírito Santo de Deus, nós já vencemos grandes aflições, nós já suportamos grandes combates. Eu tenho certeza que você já teve grandes vitórias até aqui. E não seria agora que Deus iria te desamparar. É o que Deus diz para mim, para você. Permaneça, persevera na tua fé. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós não somos aqueles, né, que vai retroceder, né? Então nós não vamos retroceder. Nós não somos, porém, aqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a preservação da alma. Então nós continuamos a crer em Cristo, naquilo que ele fez por nós, para nós, né, sermos preservados na alma, para que nós venhamos ter vida eterna, para que nós venhamos concluir com excelência aquilo que Deus quer que nós venhamos concluir em nome de Jesus. Nós fomos chamados para levar as boas novas, para falar desse amor de Jesus,
que passou pela cruz para conquistar todas as coisas para nós. Então permaneça com paciência, persevera no Senhor Jesus, né? Persevera, né? A perseverança, ela é necessária para que nós venhamos fazer a vontade de Deus e possamos ali alcançar a promessa de vida eterna. Então, aquilo que nós perdemos, né, materialmente nessa terra, nada se compara com aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós na vida eterna, em nome de Jesus. Então, fique com essa palavra, não retroceda na sua fé, em nome de Jesus. E traga à memória tudo que Deus já fez por você, todas as conquistas que você já obteve no nome de Jesus, depois que você já o aceitou como Senhor e Salvador da tua vida. E você vai ver que não é essa prova que vai te parar, não é agora que Deus vai te abandonar, porque Ele nunca te abandonou antes, e não é agora que Ele vai te abandonar, em nome de Jesus. Amém? Creia, a vitória é tua no nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, perseverar para fazer a vontade de Deus, para alcançarmos a promessa, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra, obrigada, Senhor, por ter derramado sobre a nossa vida essa palavra poderosa, que nós, Senhor, não venhamos retroceder, que esse meu irmão, essa minha irmã não venha, Senhor, desanimar, não venha se desfalecer, Senhor, mesmo que tudo pareça que está de ponta cabeça, mesmo que tudo pareça que está dando errado, Senhor, que eles venham crer e profetizar no nome de Jesus. A cura, a libertação, a provisão já chegou em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.